É interessante que hoje a gente vive uma geração onde muitas pessoas falam, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não, 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 não. Você não é a igreja. Paulo fala, nós somos membros do corpo. Quer dizer, você é uma parte da igreja de Cristo. E quando a gente começa a falar sobre isso, já vem na minha mente alguns aspectos. O primeiro deles é quando Cristo, né, no Evangelho de Mateus, quando ele começa a ensinar no Sermão do Monte, ele fala sobre, ele começa falando sobre o reino dos céus. Porque a igreja de Cristo é viver o reino dos céus aqui na terra. E aí tem uma coisa interessante. Existe uma diferença muito grande entre reino e império. Toda vez em que a Bíblia fala sobre reino, é de Deus. E toda vez em que a Bíblia fala de império, é das trevas. E aí tá uma coisa que a gente tem que falar, inclusive, na geração atual. Porque tem muita gente dentro da igreja que não está vivendo o reino, está vivendo o império. Achando que está vivendo o reino. E não tá. Mas qual é a diferença? Tem muita diferença entre reino e império. Tem muita, muita. Se eu pudesse falar aqui, nossa, a gente levaria muito tempo. Mas eu quero pegar algumas partes para a gente poder falar sobre reino e império. Primeiro o seguinte, se a gente for fazer um contexto social, vamos fazer um contexto social só para ilustrar o que é reino, o que é império. Vamos lá, Portugal. Portugal foi um reino. Né? Teve Dom João, entre muitos outros reis que foram em Portugal. Brasil foi império. Nós nunca tivemos um rei, nós tivemos imperadores. Dom Pedro foi imperador. Passaram-se os anos. Onde é melhor se viver? No Brasil ou em Portugal? Aonde foi um reino ou aonde foi um império? A gente vê como é o Brasil hoje. Mas algumas características, até para a gente poder ilustrar o que eu estou falando, por exemplo, na questão de reino, o crescimento é sempre para o povo. Portugal é um exemplo disso, assim como muitos outros reinos. Eles cresciam porque eles precisavam crescer para o povo. Até quando a gente fala de reino de Deus, Eliseu, o profeta Eliseu, quando ele tira, a primeira coisa, ele tem que tirar alguns Geazi, né? Quando ele tirou Geazi de perto dele, aí, versículo seguinte, e os filhos dos profetas foram até Eliseu e falaram, o lugar em que moramos é pequeno. Veja, eles não estavam nem falando das tendas, muitas pessoas falam das tendas, só que na verdade é o quê? É o local é pequeno. Então, o reino é para o povo. Eles precisavam crescer para o próprio povo que estava lá. Eu preciso crescer para o povo. Agora, quando nós estamos numa igreja onde precisa crescer para o povo, porque a igreja cresceu, o evangelho desenvolveu, poxa, vamos abrir uma outra congregação. Isso é reino. Isso é reino. Poxa, cresceu. Precisamos avançar. Peraí, vamos pegar uma parte aqui do povo aqui para crescer uma congregação. Eles moram mais perto lá. Isso é reino. Porque a igreja cresceu. Agora no império, não. O império não. O império é o seguinte, quem cresce não é o povo, é o imperador. Não, é o império, é o imperador. Eu vou crescer pro meu nome. É o meu nome. É o César, Júlio César, Augusto. É o meu nome. Vou crescer pro meu nome. E isso é um problema, porque nós vemos hoje, na geração que nós vivemos hoje, é uma geração onde as igrejas se multiplicam assim de uma maneira, até porque não usar essa palavra, assustadora aqui no Brasil. E conforme elas crescem, a pergunta é que tipo de crentes ou que tipo de cristãos estão nessas igrejas. E principalmente os líderes dessas igrejas, porque a gente vê muitos impérios, onde quem cresce e quem brilha é quem está liderando, não é o povo. A igreja não é para o desenvolvimento do povo, não, é o desenvolvimento do imperador. E aí está um problema muito sério, porque ele confunde. A igreja de Deus na terra é o reino de Deus, é o reino dos céus, não o império. E o império, aí você vê outras coisas. E aí, quando essas igrejas, é interessante, porque é o seguinte, no reino de Deus, você tem orientações e paciência. Então, no reino de Deus, quando você está vivendo o evangelho aqui mesmo e a igreja está crescendo, você tem orientações. Então, o pastor orienta, tem paciência, a igreja está crescendo. Só que e no império? No império, não. Ó, e você já pode, você que está ouvindo aí, você já pode ficar pensando.
Porque no império você recebe ordenanças e punições. Ah, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai sair do cargo. Se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te expulsar daqui. E se você não fizer... são ordenanças e punições. Isso não é reino. Isso é império. E império, infelizmente, das trevas que enganam muitas pessoas. Agora, no reino, o Cristo aqui na terra, ele dá uma missão, avança com o evangelho entre as nações, mas recebereis poder ao descer sobre vós meu espírito e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, tem alguns locais que é império, onde o pseudo-pastor, porque eu comparo isso, meu amigo, da seguinte forma: existe a diferença entre pastor de ovelha, no Salmo 23, e aí eu também comparo com os pastores de porcos, que é em Gadara. Jesus, quando entrou em Gadara, e aí ele expulsou o demônio daquele jovem, os demônios falaram, deixa a gente entrar nessa manada de porco. E aí ele permitiu entrar na manada de porco, aí diz a palavra do Senhor, e os cuidadores de porcos, os pastores de porcos, fugiram, foram na cidade, contaram tudo o que estava acontecendo, e aquelas pessoas expulsaram a Jesus. Veja, a diferença entre pastores de ovelhas e pastores de porcos. Pastores de ovelhas, quando vem, que nem Davi, quando vem um urso, quando vem um leão, ele aguenta, fica, dá vida e ele se mantém, porque é o Espírito de Deus que levanta. Agora, pastores de porcos, nessas muitas igrejas que existem por aí, no primeiro problema ele foge. Ah, por quê? Porque você não dá mais dinheiro para ele, você não tem mais serventia. E ele faz o quê? Ele não quer avançar o reino de Deus, porque não é reino, é império. Você vai fazer o quê? Se você sair daqui, Jesus vai te matar. Usa o nome de Deus em vão. Deixa de ser uma crença no evangelho para ser uma crendice, onde ele quer aprisionar. Quer dizer, a pessoa sai do mundo, vai para um outro império para ser aprisionado. E isso a gente tem que tomar um cuidado gigantesco sobre esse reino de Deus e império das trevas. Meu Deus! Meu Deus, que é isso? Eu gosto do pastor Kleber porque é o seguinte, é um homem sério, um homem de Deus, e não tem papo na língua não. Se é pra falar de reino, ele vai falar, mas se é pra falar do reino das trevas, ele vai mostrar que tá errado. Não pra envergonhar ninguém, né, pastor? Não. Pra corrigir, pra você entender que talvez, porque tem muitas igrejas hoje que tá sendo império, não tá sendo reino. Exato. É império. Tá sendo império e não tá sendo reino. Tanto é que tem pessoas de muitas igrejas que não conseguem sentir edificação. E chega uma pessoa de Deus mesmo lá e fala, meu irmão, me ajuda. Como assim? Você tá aqui há 10 anos. É isso mesmo. Ele tá pedindo ajuda de um homem que chegou há 6 meses aqui. Eu vejo Deus em você. Não é sobre tempo. É sobre entrega, é sobre presença. Exatamente. Meu Deus, que é isso? Entrega mais, pastor. Tudo.